Olá, meus queridos amigos e amigas do CIVC, da nossa querida cidade de Trindade. É com muita satisfação que hoje estou aqui com vocês, numa sala virtual, para termos a oportunidade de falarmos um pouquinho de família, de pandemia, enfim, esses assuntos que estão hoje tão presentes na nossa vida. Precisamos lembrar que a nossa família é a nossa base. É onde somos criados, educados, né? Formamos a nossa integridade moral, o nosso caráter. É na nossa família que damos as risadas, como também choramos juntos. Então, se é um lugar tão especial, por que será que nós temos tanto problema dentro da nossa família? Por que será que vivemos tantas dificuldades dentro desse processo familiar? E há uma resposta muito simples, que é que cada ser humano é um universo. Ou seja, cada integrante da nossa família vivencia uma realidade, vivencia determinados sentimentos, determinadas emoções, vê o mundo com algum tipo de olhos. Enfim, há uma particularidade específica em cada indivíduo da família, independente da idade, né, do patamar intelectual e assim por diante em que ele está estagiando. Então, apesar da educação e dos valores serem parecidos, e é interessante que aí a gente lembra daquele axioma em que os similares se agrupam, né? Cada um tem seus pensamentos, tem suas opiniões, as suas vontades, seus defeitos e qualidades. Isso é absolutamente normal num processo familiar. E dependendo da época em que a família está estagiando, né, esses momentos ficam mais difíceis. Aquelas famílias em que tem alguns membros que estão vivendo a pré-adolescência ou adolescência, vivendo aquela explosão hormonal, vivenciam eventualmente algumas dificuldades maiores, como também algumas famílias que possuem algum elemento, um genitor já com a idade mais avançada ou com uma saúde física ou mental mais debilitada, enfim, dificuldades financeiras, choques de gerações, aí um universo muito grande de dificuldades que qualquer família pode vivenciar. Mas o que a gente observa? A gente observa que não o bastante desse processo todo em que nós já normalmente estamos inseridos, há pouco mais de um mês nos chega uma novidade para a nossa família. O novo coronavírus, esse vírus, essa pandemia que assola o nosso planeta e que chega nas nossas casas de uma forma sorrateira, mas impactante, e que muda toda essa estrutura familiar, muda toda essa forma de pensar, essa forma de imaginar. De imediato temos que reformular nossos hábitos, as nossas posturas familiares e nos reunir, né, os mais próximos, num processo de confinamento familiar, em casa, né? Isso para preservar a nossa saúde, para garantir a nossa sobrevivência e também dos mais vulneráveis. Somos obrigados de uma hora para outra, né, a desacelerar o ritmo de nossas vidas, num convívio forçado que está levando a nós realizarmos um processo reflexivo sobre as relações que nós queremos privilegiar, como que nós vamos imaginar o nosso futuro agora, como que nós vamos desenvolver esse processo pós-pandemia, né? E de forma indiscutível, de forma transformada, porque já temos a clara noção de que esse processo ele vai calar fundo na nossa alma, no nosso ser, na nossa essência, fazendo com que efetivamente vamos nos transformar. E é interessante que dentro de todo esse contexto, né, há um aspecto que precisa ser analisado, que é aqueles provedores, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes os dois provedores da família, que em função de todo esse processo da pandemia, né, criou-se duas situações bastante interessantes.
Uma são aqueles que, em função da sua profissão, da sua atividade, tiveram um aumento da carga de trabalho, né? E outros que estão na eminência do desemprego ou já estão desempregados. É muito interessante porque para aqueles que estão com sobrecarga de trabalho, né, se por um lado eles possuem a garantia do sustento, por outro eles estão vivendo a ausência do convívio familiar, em um momento de muita incerteza, em um momento em que a atenção da família está muito grande. Até porque, quando ele sai para trabalhar, ele tem a possibilidade mais efetiva de contrair o vírus e também trazer o vírus para sua família. Então é um momento de incerteza, é um momento de muita dificuldade, né? Aqueles que às vezes estão trabalhando, mas estão em ritmo de home office, trabalham em casa, né? Pelas redes sociais, por toda a parte da cibernética, né? Também vivem uma dificuldade. Por quê? Porque eles vivem a solidão dos filhos dos pais que estão por perto. Pois os filhos, apesar de terem a presença física dos pais ou da mãe em home office, se sente isolado, solitário, porque o pai está sempre muito presente no trabalho e deixa os filhos de lado, chegando até muitas vezes a receberem a reclamação de que preferem o trabalho do que os próprios filhos, né? E aqueles que estão na iminência do desemprego ou já estão desempregados, sente-se então a insegurança da instabilidade financeira, que tira a paz familiar, desenvolvendo muita tensão no grupo. A gente percebe que são processos profundos que calam na alma, em que o indivíduo precisa desenvolver algo para que ele possa enfrentar esse desafio e realmente conseguir lidar com ele da forma mais equilibrada possível. A gente percebe que o caos que a pandemia trouxe para dentro de casa também trouxe um caos emocional. E é esse aspecto emocional que nós precisamos ter muita atenção nesse momento, né? A angústia de não saber como é que será o dia de amanhã, a falta de respostas pode levar a um estado de alerta constante, criando um profundo processo de estresse em todos os membros da família. É muito interessante como que cada um vai metabolizar isso de uma forma diferenciada, mas todos efetivamente têm a sua forma de se manifestar esse estresse. Embora não possamos controlar a situação, a gente pode controlar a nossa rotina e reorganizar a nossa prioridade como família. Estamos dentro de um problema e esse problema precisa ser enfrentado com equilíbrio, com bom senso, com tranquilidade, né? Para tirarmos o proveito disso da melhor forma possível, mas também buscando trazer e manter a harmonia, a paz, a tranquilidade da família, né? Então, manter um planejamento diário, né, considerando as obrigações de cada um e garantindo espaço para que todos se manifestem os seus sentimentos, é uma estratégia simples de tornar o dia a dia um pouco mais fácil, um pouco mais leve. A partir desse entendimento, desse raciocínio, surgiu uma ideia muito interessante, que é a ideia do coronograma, fazendo uma relação ao vírus do corona e a um cronograma de atividades, de posturas que todos os membros da família podem se colocar dentro desse processo e fazer com que ele se desenvolva e ele avance assim dentro de uma rotina natural. E aí a gente vai percebendo que vários fatores foram ocorrendo no decorrer dessa situação. E um fato que foi muito interessante, que está sendo muito interessante, é que muitas escolas adotaram o sistema de aulas online, né? De levar aos alunos, através da internet, todas as atividades ou alguma parte das atividades da escola. E os pais adoraram a ideia. A maioria dos pais bateram palma e acharam a ideia fantástica, porque seria uma oportunidade dos filhos estarem ocupados, né? E eles terem um tempo a mais para si próprio e tudo mais. Lê do engano.
foram um doce engano. Por quê? A ideia de se fazer uma escola online, né, de consumir muitas horas diárias, foi uma ilusão, pois as tarefas foram concluídas rapidamente por uma turma que domina o universo digital com muita facilidade. E aí, novamente, o tempo ficou ocioso e os pais começaram a pensar em alternativas. Além disso, surgiram também para os pais, né, as responsabilidades de preparar comidas saudáveis, né, sem que todos se empanturrassem de gordices, né, preparar uma ordem, né, de limpeza, de higiene dos ambientes, né, administrar e reduzir a distância física e mantendo um contato digital com os outros parentes e amigos que estão também confinados, né? Além de desenvolver a criatividade em termos de atividade, assistir filmes, desenvolver jogos, enfim, atividades que criavam a possibilidade de fazer com que esse tempo de confinamento fosse o mais agradável possível. Dentro do possível, algum tipo de atividade física, uma exposição ao sol e assim por diante. Mas tentando se buscar uma rotina, uma ordem, um desenvolvimento natural. E, somando-se a esses afazeres também, tem mais uma dificuldadezinha. Qual é? A imensa quantidade de notícias ruins que recebemos todos os dias através da mídia, né? Notícias da própria desenvolvimento da própria pandemia, notícia das mortes, notícia dos infectados, problemas políticos no nosso país, enfim, o planeta todo assustado, a capacidade de mobilidade totalmente afetada, ou seja, acrescentada a todo esse processo, estamos vivendo também essa dificuldade. E aí, é muito importante lembrar também que quando construímos esse coronograma, nós nos esquecemos de um fator que é extremamente importante para a nossa mente, para o nosso bem-estar mental. Porque muitos adultos e muitas crianças não sabem lidar com o tédio, né? São acostumadas a uma agenda cheia, precisam ter atividades o dia todo. E é nesse momento, um dos grandes aprendizados é aprendermos a lidar com o não fazer, né? Parece que para a nossa sociedade o tédio parece ser algo proibido, né? Viver o ócio não é uma coisa que é vista com bons olhos, né? Há muito sentimento de culpa e esse processo ele efetivamente vai gerando, né, essa dificuldade de sabermos também lidar com o não fazer. É importante que nós nos permitamos ficar um pouco à toa, não fazer nada. Não fazer nada é também fazer algo. E esse processo ele é muito importante porque ele vai nos mostrando que é uma naturalidade do processo rotineiro do indivíduo, porque nem todos os dias podem ser produtivos, isso é natural. Há dia que nós estamos melhores, há dia que nós não estamos, né? Então, é necessário que a gente aprenda a silenciar, a nos acalmar, né? A direcionar a nossa atenção para o nada, né? Para podermos abaixar a nossa temperatura, para podermos apurar a nossa sensibilidade, o nosso entendimento, a nossa percepção, e isso vai nos ajudar na nossa integridade mental. Esse é um fator muito interessante, porque aparentemente nós pensamos, nossa, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou desenvolver minha vida? Como é que eu vou desenvolver minhas coisas? Porque eu não tenho o que fazer, então eu não vou fazer nada. Não, é exatamente esse processo rotineiro, dentro dessa reestrutura da vida, que a gente vai extrair desse processo maravilhosos aprendizados em função do nosso desenvolvimento mental. E aí, o mais importante de tudo é nós termos então a percepção daquilo que funciona para a nossa família. Porque não há uma regra específica, não há uma receita de bolo que mostra com absoluta rigidez como é que tem que ser feito.
cada grupo familiar desenvolve a sua capacidade, desenvolve a sua força de criatividade para esse convívio se tornar mais agradável e se tornar de uma forma mais tranquila. Nessas condições, mesmo fundamentadas em muito amor, podem ocorrer vários problemas e conflitos que desgastam todos os envolvidos. Não é difícil para todos nós que estamos vivendo tais situações vivenciar que às vezes nos amamos, nos damos muito bem, mas efetivamente estamos vivendo profundos conflitos e problemas. São irmãos que brigam com irmãos, são filhos que brigam com os pais por choque de opiniões, são casais que se desentendem, enfim, são situações que precisam ser contornadas. E fica aquela pergunta, será que é possível desconstruir um cenário de brigas e de discussões, criar uma nova relação mais madura e equilibrada? Como que nós vamos administrar esses conflitos num espaço tão pequeno, recheado de tantas novidades e dificuldades? Nós precisamos lembrar que quando se constrói uma família, e principalmente quando está se vivendo um momento de pandemia, de isolamento social, é preciso ter em mente que é necessário ter disposição para abdicar do individual, para renunciar a algumas coisas e querer manter um relacionamento saudável e equilibrado, com todos possam passar a conviver de uma forma equilibrada. Ou seja, precisamos abrir mão, muitas vezes, da nossa individualidade. E é esse aspecto da individualidade que às vezes entra muito em choque, porque queremos fazer preponderar a nossa vontade, o nosso sentido, aquele nosso momento, e assim vai dificultando exatamente isso aí. As diferentes opiniões e modos distintos de encarar o mundo são comuns em qualquer família. E apesar de não serem fáceis de administrar, precisam ser respeitadas. Respeitar a opinião alheia, respeitar a vontade alheia, compreender que ele está naquele momento. Isso é fundamental. E quando nós estamos dentro de um processo, entre aspas, normal, que é o que nós tínhamos antes da pandemia, nós tínhamos já uma dificuldade, muitas vezes, de aceitar isso, mas por causa das agendas cheias, daquela rotina frenética, nós às vezes não precisávamos conviver com isso. Na pandemia e no confinamento social, não. A nossa convivência diária, isso prepondera, e isso faz com que nós efetivamente precisamos avançar. Mas tudo isso que nós estamos falando precisa ser efetivamente vivenciado com ponderação, com calma, maturidade e equilíbrio. Mas é preciso ter determinação para garantir o bem-estar de todos. Porque se eu não conseguir entender o lugar do outro, os sentimentos do outro, eu não vou conseguir construir essa harmonia. E é exatamente no aprendizado de se abrir mão do meu querer, da minha vontade, que eu consigo construir toda essa harmonia. Às vezes é necessário, isso é uma coisa natural, às vezes vai ser necessário mudarmos certas posturas. É necessário cedermos algumas convicções, levar em consideração que todos têm o seu direito. E assim como eu quero o meu direito ser preservado, eu também tenho o dever de entender e de levar em conta o direito do outro. E aí, meus queridos irmãos, esses conflitos são perfeitamente contornáveis. Muitas vezes são inevitáveis, mas são absolutamente contornáveis. E o importante é não desistir de tentar o entendimento, insistir em buscar o acordo, o meio termo, uma condição em que todos possam se estabelecer, que a gente não possa, de maneira alguma, economizar nos gestos de perdão, de amor, de aceitação, de ternura, de paciência, de afeto. Não podemos economizar esses sentimentos, essas emoções, não podemos. E isso tudo que nós estamos relacionando só ocorre por um caminho.
pelo caminho do autoconhecimento. Quando eu me autoconheço e eu percebo as minhas mazelas morais, assim como as minhas virtudes, eu vou trabalhando esse mosaico e construindo circunstâncias, situações perfeitamente construtivas, elevadas, né? Que faz com que todo o grupo ganhe. E assim eu vou me reconhecendo, eu vou validando as minhas coisas, vou tentando me transformar dentro daquelas situações que são difíceis. E um outro ponto que é muito importante, que a gente não pode esquecer jamais, né, é o cuidado que nós precisamos ter com a fala. De como eu falo e o que eu falo. Nós precisamos ter muita atenção com relação a essa questão. Porque quando a gente melhora a comunicação, a gente melhora os nossos relacionamentos. A coisa fica explícita, fica clara, fica cristalina, fica entendida. Isso é muito importante, né? E nós precisamos nos comunicar de forma positiva, né? Afetuosa, transparente, validando o que nós somos, mas também entendendo que podemos estar certo como podemos estar errado. E é exatamente essa dicotomia que nos faz engrandecer, agigantar diante desses problemas, dessas dificuldades. Um outro ponto muito importante é saber ouvir, né? Ouvir sem julgamentos ou conclusões precipitadas também é algo fundamental, porque quando eu percebo o que eu falo, como eu falo, para que eu falo e como eu escuto e eu absorvo, esse processo de comunicação ele é fundamental para que eu possa avançar dentro dessas situações, né? E as orientações dos pais, né, para os filhos, né, quando forem necessárias, não devem estar carregadas de pessimismo, de medo, desconfiança, não. Né? É passar realmente o entendimento de que é um momento difícil, mas que todos vão conseguir vencer e avançar. A honestidade, a gentileza, a franqueza, a sinceridade fazem toda a diferença na hora de evitar sentimentos de raiva, tristeza, descontentamento, mágoa e dor, fazendo assim com que a gente alcance o entendimento e a paz da família. Ou seja, é uma escolha. Quando eu paro para pensar qual a melhor forma de agir, é uma escolha que eu estou fazendo. Isso é muito importante, né? Nós precisamos desenvolver relações saudáveis entre pais e filhos. Isso dentro do ambiente familiar, porque isso é fundamental para o equilíbrio de todos, né? A gente precisa lembrar que a família é como uma planta, né? Como uma árvore. Ela precisa ser regada, nutrida, constante, cuidada, né? Observada, analisada e assim por diante, né? E algum outro fato também que a gente gostaria de ressaltar aqui, que os erros e as experiências da vida são outros aspectos a serem compartilhados com os membros da família. Muitos de nós achamos que os nossos erros, né, as nossas experiências ruins não precisam ser compartilhadas. É um equívoco, né? Os pais não devem se sentir envergonhados ao pedir desculpas pelos seus erros, ou mesmo assumi-los frente aos seus filhos. Isso dá estatura, isso dá transparência, isso dá força, isso dá humanidade ao pai e à mãe. E para o filho isso é importante porque ele percebe que, assim como ele pode errar, o pai e a mãe também podem, construindo uma relação saudável, madura entre os familiares, né? E isso faz com que os pais compreendam que o legado que eles vão deixar para os seus filhos está muito mais longe de puramente questões financeiras, de posses, de valores, de bens, mas muito mais próximo da educação, né? Da postura moral que eles deixarão para os filhos. É isso que é muito importante. Então, os pais precisam sempre entender que é muito importante desenvolver nos filhos, né, habilidades socioemocionais, né, funções nobres da mente, falar de seus medos e não viver a escuridão de si mesmo, de expor suas ideias, de conviver em harmonia com o outro, de ser empático, sentir o que o outro está sentindo, ser carismático nas suas relações, né? Pensar antes de agir, né? Enfrentar os desafios de forma inteligente e aprender com os próprios erros.
porque errar todos nós erramos. O que nós precisamos é aprender com os nossos erros e precisamos ensinar isso aos nossos filhos, a eles aprenderem com os erros deles, né? Sim, estamos vivendo uma emergência mundial inédita, porém é uma situação temporária. Ela vai passar. Nós sabemos que tudo passa. E essa situação também vai passar. E eu tenho certeza que todos vocês estão tentando dar o melhor de si. Estão tentando ser os melhores pais possíveis. E aí a gente precisa lembrar, ninguém neste momento precisa ser um herói. Não há necessidade de se tentar se transformar no herói, porque todos nós temos as nossas limitações. É hora de abrirmos mão do perfeccionismo, né? Do detalhismo, né? De aceitarmos que nós não temos controle absoluto da situação. Não temos. E a partir do momento que a gente aceita essa condição, fica mais fácil, porque nós não nos tornamos reféns da absoluta necessidade de só acertar. Porque somos humanos e estamos nesse processo de aprendizado. É muito importante levar isso para os nossos filhos. E aí eu gostaria que a gente repetisse como se fosse um mantra, né? Que só é possível fazer o nosso melhor e viver um dia de cada vez. Comemorar as nossas pequenas vitórias até que tudo isso passe. É dessa forma que nós vamos conseguir. Um dia de cada vez, com calma, com tranquilidade, compreendendo e lidando com aquilo que nós temos na mão. E o que nós temos na mão é um dia de cada vez. É um grande aprendizado, porque muitas vezes nós temos ou o intuito de viver no passado ou o intuito de viver no futuro. E nenhum nem outro nos traz o presente. Porque é exatamente esse momento que faz com que nós possamos construir um futuro grandioso que se tornará um passado exitoso. Desta forma, nós vamos percebendo que há dois pilares, né, que estão estabelecidas o êxito familiar, que é a confiança e o companheirismo entre todos os membros da família. E desta forma nós vamos cada vez mais desenvolvendo a nossa capacidade de enfrentar, de lidar, de lutar com essa dificuldade que estamos vivendo, né? É uma situação nova para todo mundo, é cheia de incertezas, né? Então, assim, é permitido não dar conta de tudo, de às vezes não saber o que fazer. Precisamos nos dar esse direito, precisamos construir essa humanidade para nós. Mas é bom lembrar que os mais novos sempre aprendem com os mais velhos, mas não pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem. Então esse processo precisa ser muito refletido, né? Porque isso vai diretamente à nossa necessidade de observar o nosso sistema de atitudes, né? De estar atento aos nossos comportamentos, às nossas ações diante dessas adversidades diárias, porque os nossos filhos, os mais jovens, estarão observando o que estamos fazendo e não o que estamos falando. E a gente percebe que esse isolamento, né, ele resgatou uma coisa importante, a empatia, né? Em nível social, né? As pessoas passaram a fazer o que não faziam antes, né? A enxergar umas às outras, a reconhecer umas às outras, né? A cuidar mais uma das outras. E essa empatia valorizou a vida. Mudou, está mudando esses valores com os quais nós estamos vendo a vida. E esse processo é muito importante porque ele nos qualifica moralmente. E nos deu também a oportunidade de trazer os nossos filhos mais para perto, né? Estabelecemos uma conexão mais real, né? De ressignificar essas relações, de relembrar antigas tradições, participar uma escuta ativa e participativa, fortalecer os vínculos que nos unem, sobretudo quando enfrentamos desafios juntos, porque quando enfrentamos desafios juntos, isso nos torna mais unidos, mais fortes, né? Mais companheiros, que é exatamente o que esse momento nos traz para aprender, né? Agora,
A gente acha que isso tudo precisa ser feito com ideias mirabolantes, com atitudes circenses, né, impactantes. Não. Todo esse processo está galgado, baseado numa rotina normal, né? Que a gente tem que entender que é somente através das atitudes simples, de ajudar a lavar a roupa, de arrumar a casa, de passar a tarefa para o filho, né? De cuidar do cachorrinho, enfim, atividades simples, coisas que nós precisamos entender que a simplicidade precisa voltar para a nossa vida. Né? E é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos de mais presença e menos listas. Né? E lembrar que não existem regras de parentalidade numa pandemia. A família é quase que num processo natural, ela se uniformizou, né? Para que nós possamos olhar ao outro com proximidade, né? E não naquela condição hierárquica do pai acima e o filho abaixo, naquela condição de que eu imponho e você aceita. Não, é a troca de opiniões, é a troca de afetividade, é a transparência dos sentimentos e da emoção que faz toda a diferença nessa vida e nesse momento, né? E aí a gente pensa assim, e como e quando será que tudo isso vai passar? Só Deus sabe. E é exatamente por termos consciência disso que nós devemos focar, né, essa pandemia, esse vírus, a cura disso, né, não somente no aspecto material, corpo, não, mas na cura das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né, da busca da nossa evolução e regeneração individual dos nossos defeitos, das nossas mazelas, dos nossos vícios, dos vícios das relações tóxicas que muitas vezes nós vamos desenvolvendo. E é exatamente isso que nós precisamos pensar. E é exatamente isso que nós temos a oportunidade de desenvolver, né? Que nós possamos então, meus queridos irmãos, sair dessa fase mais solitários, menos orgulhosos, menos egoístas, né? Revendo o nosso modo de vida, né? Retomando a nossa simplicidade das coisas, né? Tornando-nos indivíduos mais afetuosos, conscientes, tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes e principalmente felizes. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa nesse momento. Então que nós possamos aproveitar. E para finalizar, meus queridos amigos, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem às mães do grupo do CIVC aqui de Trindade. Nós sabemos da importância das mães no convívio familiar, na estrutura da família. E no próximo dia 10 agora de maio, no próximo domingo, estaremos comemorando o Dia das Mães. Então eu não poderia deixar de homenagear essas figuras tão importantes, tão maravilhosas, que nos traz tanto carinho, tanto amor, tanta proteção. E eu gostaria de relembrar aqui um conselho de mãe. Um conselho da mãe que acredito ter sido a mãe mais sublime que esse planeta Terra já conheceu. A mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E eu gostaria de me reportar a uma passagem bíblica, do simbolismo da linguagem bíblica, que foi a passagem das bodas de Caná, em que Maria, junto com Jesus, participavam de um casamento, da celebração de um casamento de amigos, em que em um determinado momento da festa o vinho acabou. E Maria de Nazaré chega para Jesus e pede para que ele interceda, resolvendo o problema da dificuldade do vinho, do término do estoque do vinho. E Jesus vira para ela e fala: mulher, a minha hora ainda não chegou. E Maria olha para ele, dá de ombros e, como que se fosse dando uma ordem, lhe dá as costas e fala para 2 servos que estavam ao lado deles: façam o que ele mandar. E há um simbolismo maravilhoso nesse conselho de mãe, porque na realidade esses servos somos nós. Somos nós cristãos que estamos buscando aprender os ensinamentos de Jesus. E o grande ensinamento de Jesus é amar.
a amar a nós mesmos, a amar ao próximo, a amar a todos de forma indistinta. E amar, meus queridos irmãos, nada mais é do que colocarmos em prática o nosso cabedal, a nossa capacidade de praticar as nossas virtudes morais. É através das nossas virtudes morais que nós vamos aprendendo a amar. Pois quando eu sou paciencioso, quando eu perdoo, quando eu sou sincero, quando eu sou gentil, quando eu sou amável, eu estou amando. E é exatamente essa capacidade de desenvolver todo esse nosso imenso conhecimento e essa capacidade de aplicar na vida diária as virtudes é que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Então, nessa oportunidade maravilhosa que nós estamos vivendo, de uma dificuldade, de uma pandemia, de um confinamento social, familiar, em que nós podemos desenvolver com os nossos próximos, as nossas virtudes, da paciência, da resignação, do equilíbrio, do bom senso, da espera, da sensatez, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de amar. E o amar realmente é o grande caminho. Aliás, é o único caminho para que nós possamos efetivamente estruturar, fortalecer a nossa família, a cada um como uma célula dessa força tremenda da sociedade, e dessa forma conseguirmos avançar e cada vez mais termos força para enfrentar e vencer todas as adversidades. Eu gostaria de aqui deixar o meu grande abraço a todos vocês. Que todos nós possamos refletir sobre essa mensagem, sobre esse momento, e que possamos extrair de uma forma grandiosa esses ensinamentos que Deus, em sua infinita bondade, está nos oportunizando. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar com vocês e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.